Pessoal, tudo bem? Bom, vocês já com certeza, né, estudaram aí no portal do Liga Online a parte de estrutura condicional, né? O conceito, né, de programação voltado para a tomada de decisão. Então, de forma teórica, eu pude exemplificar para vocês, né, como que um software, né, pode tomar uma determinada decisão baseado em alguma condição. Essas estruturas condicionais que vocês estudaram aí, tá? Elas podem ser classificadas como estrutura condicional simples ou estrutura condicional composta, né? A simples, vocês perceberam que ela é uma estrutura condicional mais voltada para onde você só tem somente o if, né? Ou se, ou seja, você não tem a condição negativa, né? Dessa estrutura condicional. Agora, quando você trabalha com estrutura condicional composta, aí a história é diferente. Aí você tem tanto o se e o se não, ou o if ou o else, tá? Bom, se você não estiver entendendo o que eu acabei de falar aqui, eu vou aconselhar que você, por gentileza, né, acesse a parte teórica desse conteúdo, né, ou seja, dessa parte de estruturas condicionais, lá no portal do Liga, tá bom? Essa o conteúdo dessa videoaula, né, ela está totalmente embasada na primeira aula da fase 1, ou aula 4 no contexto geral, né? Então é muito importante que você tenha estudado, né, toda a parte teórica dessa aula lá no Liga Online, tá bom? Eu estou partindo do pressuposto que você já desenvolveu, já leu todo o conteúdo, entendeu, e agora nós vamos pôr em prática tudo que eu mencionei, né, na parte teórica, tá bom? Bom, para a gente fechar essa questão, gente, de estrutura condicional, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que vai ser um exemplo onde eu vou pegar, né, um aluno e eu preciso calcular a média desse aluno. Então, vamos supor, o aluno vai entrar com 3 notas, né? E o meu sistema precisa calcular a média. E dependendo do valor, se neste caso for maior ou igual a 6, o sistema tem que falar assim para ele, olha, o aluno foi aprovado. Caso, né, o, se porventura o aluno obteve uma nota menor do que 6, eu tenho que colocar na tela aluno reprovado, tá bom? Bom, vou desenvolver aqui com vocês tanto o algoritmo quanto o diagrama de blocos e a codificação em Portugal e também uma exemplificação em C++, certo? Então, olha só, o algoritmo, gente, ficou dessa forma. Peça, faltou até um para aqui, né? Peça para o aluno informar o valor de 3 notas, né? Então ele vai digitar lá o valor de 3 notas. Depois, armazena os valores em 3 variáveis, sendo nota 1, nota 2 e nota 3. Então eu sei aqui que eu preciso armazenar, né, esses valores que o usuário digitou em nota 1, nota 2 e nota 3, tá? Em seguida eu preciso calcular a média e armazenar essas informações na variável chamada média, né? Bom, caso a média resulte em um valor maior ou igual a 6, então eu preciso escrever na tela, aluno aprovado. Caso a média resulte num valor menor do que 6, eu preciso escrever na tela, aluno reprovado, né? Então aqui é o seguinte, a minha estrutura do meu algoritmo já está dizendo tudo que eu tenho que fazer, tá? Tem uma receitinha de bolo aqui que tá explicando exatamente tudo que eu preciso fazer, tá? Eu acredito que ficou bem intuitivo, né? Essa forma como eu escrevi aqui o algoritmo. Agora vamos lá no diagrama de blocos, tá, gente? Bom, o diagrama de blocos aqui, perdão, gente, acabei esquecendo de trocar para fim. Aqui é, perdão. Bom, no diagrama de blocos aqui, eu tenho que inicializar, né? Logo em seguida eu tenho um bloco manual, de entrada manual, onde eu vou receber o valor de nota 1, nota 2 e nota 3. Em seguida, eu preciso calcular essa nota. Então, aqui eu tenho um bloco de processamento, né? Que no caso é a minha variável média, vai receber o somatório de nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E o resultado eu vou dividir por 3, certo?
e o resultado final aqui dessa operação vai ser armazenado na variável média. Então, basicamente aqui eu iniciei meu diagrama, coloquei um bloco, uma estrutura de um bloco aqui para poder receber as informações, né, que é um bloco de entrada manual. Aqui eu coloquei um bloco para fazer o cálculo da média. E o que é novo aqui para nós, pessoal, é isso aqui, tá? O que é novo para nós aqui, para o nosso, para o conteúdo em si, né? Ou seja, para vocês nesse momento, o que é novo aqui esses blocos aqui, esse bloco na verdade, né, que está sendo destacado em vermelho. Esse bloco aqui, gente, é um bloco que ele é exclusivo para tomada de decisão, tá? Então, dentro do losango, eu preciso colocar qual é a condição. Então, vamos lá. Qual que é a condição aqui, né? Olha só, copiei errado, sem desculpa, tá? Então, a condição aqui vai dizer o seguinte, ó. Se a minha média for maior ou igual a 6, né? A minha resposta aqui vai ser verdadeira, né? Então, tem que escrever aprovado. Caso contrário, eu tenho que escrever na tela reprovado. Então percebam, gente, que o que tem de novo aqui no meu diagrama de blocos, né? É basicamente esse losango, e esse losango em si é uma tomada de decisão. Agora, se for algo verdadeiro, eu tenho que mostrar na tela aprovado ou aluno aprovado. Se for falso, né? Se isso aqui for uma média for menor que 6, eu tenho que mostrar na minha tela aluno reprovado ou reprovado, tá? Depois que eu coloquei a minha estrutura condicional, né, eu tenho que finalizar ela através desse terminador aqui, esse bloco de ligação, na verdade, né? E por último, eu tenho que colocar um terminal fim, ou seja, um finalizador, tá, do meu bloco. Então vocês podem perceber, gente, que o meu diagrama de blocos ele vai ficar bem simples, vai ficar algo bem simplificado, tá? Né? Não é nada complexo, as estruturas condicionais não são coisas complexas, né? Ela até que é simples, né, em termos de lógica. Agora, no diagrama de blocos, o que vai mudar, né? Ou seja, o que você vai receber de coisa diferente é só o losango, né? E dentro desse losango é onde eu tenho que colocar a minha média ou a minha condição. Sendo que a minha condição, ela diz o seguinte: o aluno só pode ser aprovado quando ele obter uma nota maior ou igual a 6. Né? Então, se for verdadeiro, eu tenho que escrever na tela aprovado. Se for falso, eu tenho que escrever na tela reprovado. Tá? Então, basicamente, a estrutura é isso daqui. Né? Você tem um losango. Dentro desse losango, você coloca a condição. Né? Tem que informar aonde é o eixo verdadeiro e aonde é o eixo falso. Certo? Então, eu estou representando por um V e um F aqui. Certo ou não? E na onde eu tenho um V, tudo que eu colocar, né, deste lado direito aqui, eu vou colocar as rotinas, né, que são relacionadas, as rotinas que vão representar, né, a condição verdadeira. E do meu lado esquerdo, eu vou colocar as rotinas que vão representar o meu lado falso. Nesse caso, gente, pelo meu algoritmo, né, eu só preciso apresentar mensagens na tela, como aluno aprovado ou aluno reprovado, tá? Então, aqui no meu diagrama de blocos, eu apenas coloquei um bloco de saída e mais um bloco de saída e outro bloco de saída. Por quê? Porque eu só quero mostrar uma simples frase, tá? Se tivesse outras rotinas, né, aqui, aí você precisaria detalhar mais. Mas aqui eu só quero colocar simplesmente se foi aprovado ou reprovado, tá? Bom, basicamente o diagrama de blocos, né, para poder resolver esse problema é esse. Agora é o seguinte, vamos lá, vamos criar um novo arquivo aqui, né, um novo projeto aqui no Portugal, tá? Gente, esse programa não é nada complexo, ele até que é bem simplesinho, certo? Então, como que você vai resolver? Lá no meu algoritmo, o primeiro passo seria fazer a coleta de 3 informações, ou seja, de valor de 3 notas. Só que daí é o seguinte, vamos pensar comigo. Vocês concordam que a nota 1, nota 2 e nota 3 podem obter, né, valores número fracionário?
ou seja, pode receber valores reais? Eu concordo, eu acredito que sim, tá? Uma nota nem sempre é um valor absoluto, né? Um valor inteiro, na verdade, né? Uma nota pode conter número quebrado. Então, devido a isso, gente, as variáveis que eu vou criar aqui para receber, né, as notas, que no caso aqui no meu algoritmo defini como nota 1, nota 2, nota 3, eu vou criar como real. Então, vou chamar, né, a sintaxe real, né, o real, tá? E vou criar aqui 3 novas variáveis, tá? E eu já vou aproveitar, vou colocar a média aqui também, certo? Porque eu preciso somar essas informações e depois armazenar na variável média, tá? Então, olha só, agora eu não estou usando a declaração de variável como int, que é inteiro, né? Ou seja, inteiro. Eu estou usando a real. Por quê? Porque essas variáveis aqui, com certeza, elas vão obter números quebrados, né, gente? Então, eu preciso formatar, na verdade, eu preciso, né, declarar ela como real. Tanto nota 1, nota 2, nota 3, quanto a média também, porque a média, com certeza, vai obter algum número quebrado aí durante o cálculo, certo? Bom, fiz a declaração das variáveis, agora eu preciso coletar as informações. Então, como já é de costume, né, eu preciso falar para o usuário ou para o aluno. Por exemplo, digite a nota 1, certo? Então, vou pedir para o aluno escrever a nota 1. Logo em seguida, eu preciso ler esse valor, né? Então, nota 1 aqui, certo? Bom, eu preciso coletar tanto a nota 1, nota 2 e nota 3, né, gente? Então, eu vou, para economizar tempo aqui, eu vou copiar essas rotinas, porque elas já são padronizadas, né? Só preciso mudar a descrição e a variável. Pronto. Nesse modelo aqui, o usuário vai digitar a nota 1, a nota 2 e a nota 3, né? Vou pedir para ele apresentar a mensagem, digite a nota 1, logo em seguida vou armazenar a informação na variável nota 1, né? Depois a nota 2 e armazeno em nota 2, depois a nota 3 e armazeno em nota 3, tá, gente? Professor, eu estou meio confuso. Você está colocando um negócio chamado escreva, leia, o que que é isso? Pessoal, se vocês não estão captando a ideia do que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu preciso que vocês revisem as aulas anteriores, tá? Porque nas aulas anteriores eu demonstrei passo a passo de como é a programação aqui no Portugal, o que significa a função escreva, o que significa a função leia, o que é uma declaração de variável, tá? Então lá eu fiz uma aula bem detalhada, bem explicada, tá? De que já é para vocês não ter problema mesmo. Certo? Agora vamos lá. Vou beber um pouco de água aqui para poder molhar a garganta, senão não consigo falar. Bom, basicamente eu acabei de fazer a coleta. Nota 1, nota 2 e nota 3. Agora eu preciso fazer o cálculo. Bom, média recebe. Lembrando que igual em programação é atribuição, né? Então eu vou fazer um somatório. Entre parênteses, professor? Sim, entre parênteses, porque eu preciso somar nota 1, nota 2 e nota 3, né? E o resultado desse somatório, aí sim que eu vou dividir por 3, tá, gente? Então nota 1 mais nota 2 mais nota 3, certo? Tudo isso dividido por 3, tá? Até aqui não tem nada muito complexo, né? Eu acredito que vocês não estão achando nada complexo. O que vai ter de novo agora, professor? Agora nós vamos entrar nesse pedacinho aqui do código, né, do diagrama de blocos, que é onde está com esse quadrado vermelho, né? Aqui é onde eu vou começar a trabalhar com a estrutura condicional. Nesse exemplo aqui, vocês podem perceber que eu tenho uma estrutura condicional composta, porque eu tenho tanto o se e o se não, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Esse losango aqui da minha linha de código vai ser o meu C, tá? Nós vamos ver no C++ que esse cara aqui ele vai se tornar o if, tá? Se, agora, eu coloco a condição. Qual a condição, professor? Se a média for maior ou igual a 6, então, né, eu preciso mostrar uma mensagem para o usuário.
Por exemplo, escreva, vou colocar aqui, ó, aluno aprovado, né? Escrevi aqui uma mensagem. Caso contrário, se não for maior ou igual a 6, aí eu entro no, perdão, gente, no senão, né? Que é o else em C++, tá? Aqui eu entro no senão. Aí dentro do senão, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aluno reprovado, tá? Certo? Então, olha só, olha onde que aparece a estrutura condicional aqui. A estrutura condicional aqui em termos de código, né? Ela aparece aqui, se, tá? Aí aqui dentro é a condição. Minha média for maior ou igual a 6, então eu vou escrever na tela, aluno aprovado. Se não, eu vou escrever na tela, aluno reprovado, né? Então, isso aqui, gente, é uma estrutura condicional composta, né? Se eu tirar aqui o senão, vai virar uma estrutura condicional simples. Agora, se eu tenho um grupo de se e senão, eu tenho uma estrutura condicional composta, tá? E olha só, sempre que eu tiver um se, tá? Eu posso ter ou não o senão. Agora, o senão, ele não pode existir sozinho. Ele sempre vai depender de um se, tá? Então, o se, ele pode existir sozinho ou com o senão, né? Isso eu estou dizendo em relação à estrutura condicional simples ou à estrutura condicional composta, tá? Vamos fazer um teste? Primeiro eu vou salvar esse programinha aqui, né? Então, eu criei aqui uma pasta chamada média aluno, Portugal. Vou salvar esse meu programinha aqui. Média. Pronto. Vamos dar um play aqui. Olha só. Digite a nota 1. O cara tirou 7, depois ele tirou 8 e por último ele tirou 10. Qual vai ser a nota, qual que vai ser a mensagem? Olha só, o aluno está aprovado, né? Então, nesse exemplo aqui, eu acabei de mostrar que o meu aluno está aprovado. E realmente está, né, gente? Porque essa nota aqui, o somatório dessa nota, com certeza vai apresentar um valor aí maior do que 6. Caso você queira, né, apresentar a média desse aluno, você pode colocar aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui um /n, tá? O /n seria pular linha, né? Eu vou colocar aqui, ó, média, certo? E aqui na frente eu vou colocar a minha variável média, tá? Vou ver se essa estrutura aqui vai funcionar. Vou copiar tanto para cá quanto para lá. Deixa eu ver se o Portugal vai respeitar essa estrutura aqui. Tá, o C++ respeita. Vamos ver o Portugal. Então, tirou 8, 10, tirou 7, né? Ah, respeitou. Ótimo. Então, olha só como que ficou agora, né? Então, digite a nota 1. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né, gente? Só para vocês poderem observar, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então, digitei a nota 1, 8, digitei a nota 2, 10, digitei a nota 3, 7, né? Apresentei a mensagem aluno aprovado, o /n aqui significa pular uma linha, né? Na outra linha eu escrevi média, 2 pontos, e na frente eu apresentei a minha variável média, tá? Bom, agora um outro ponto interessante aqui, gente. Vocês perceberam que a média aqui deu 8,333333. Isso porque na minha divisão aqui ocorreu uma dízima periódica, né? Só que é o seguinte, tá errado você mostrar a informação assim? Não, não tá errado, né? Mas fica complexo, fica feio, né, pessoal? Não é um negócio bonito, né? Então, o que acontece? É interessante a gente usar um recurso de programação para poder formatar essas casas decimais. Para mim aqui seria interessante só apresentar 8,3, por exemplo, 8,33. Agora esse 8,33333 fica meio feio, tá? Então agora olha só, eu vou mostrar para vocês um recurso muito interessante, tá? De formatação de casas decimais dentro do Portugal e depois eu vou exemplificar no C++ para vocês verem como que eu posso
formatar essa dízima aqui, tá? Bom, para que vocês possam, né, acessar esse recurso, eu vou primeiro clicar aqui, ó, no símbolo de interrogação, que vai abrir um help, né? Para que eu vou também já para poder explicar para vocês. Agora a gente vai começar a usar uma library, né, que seria uma biblioteca. O recurso que eu vou utilizar aqui para poder formatar aquela dízima periódica, para não ficar aquela quantidade enorme de 33333 ali, eu vou usar um recurso dentro do Portugal, só que esse recurso ele está atrelado a uma library, né? Ou seja, a uma biblioteca. Por que eu acessei aqui o menu ajuda? Para vocês poderem ver, né, gente, todos os recursos e todas as bibliotecas que o Portugal trabalha, tá? Nesse momento, eu quero fazer uma formatação de dízima periódica, ou seja, quero fazer uma formatação de casas decimais. Então, eu preciso acessar, né, a biblioteca matemática do Portugal, tá? Então, dentro da biblioteca matemática, eu vou encontrar uma função chamada arredondar, tá? Então, eu tenho aqui uma função chamada arredondar, tá? Então, o que essa função matemática ela faz, tá? Ela tem dois parâmetros, tá? Então, dentro dessa funçãozinha eu tenho dois parâmetros. Qual que é o número que eu quero arredondar? E o outro, qual que é a quantidade de casas que eu quero, tá? Então, eu vou chamar ela no meu programinha aqui. Só que para eu poder chamar, né, essa função arredondar no meu programa, eu preciso antes, né, gente, inserir a biblioteca matemática aqui. Então, toda vez que eu for fazer o uso de alguma library, ou seja, alguma biblioteca de recursos dentro da minha programação, né? Porque entendo assim, quando eu faço uso de uma library ou quando eu faço uso de uma biblioteca, eu estou querendo dizer o quê? Tá? Essa biblioteca, elas são recursos adicionais que eu não tenho no momento na programação padrão do meu Portugal. Então eu preciso de alguns recursos adicionais que elas vêm omitidas, então eu preciso adicioná-las ao código, tá? Então é como se ela fosse um grupo de códigos que eu posso adicionar novos recursos, tá? E essa library, ela não é exclusivamente do Portugal, ela pode ser usada no C++, no C Sharp, no Java, enfim, tá? Essa library, ela existe em todas as linguagens de programação, tá? Então, olha só, eu vou inserir a biblioteca matemática. Então, aqui no meu lado direito, vocês estão vendo o painel de utilitários, e aqui está escrito biblioteca. É só clicar aqui, gente, em matemática. Na hora que eu cliquei aqui em matemática, olha só, o próprio Portugal falou assim, olha, inclua biblioteca matemática. O próprio Portugal já fez a inclusão da biblioteca matemática, né, e já estabeleceu todos os recursos aqui. Eu preciso do recurso chamado arredondar dessa biblioteca. Então, eu chamo a biblioteca matemática e aqui agora... Bom, eu acabei de incluir, né, minha biblioteca matemática. Agora é o seguinte, gente. Toda vez que eu chamo uma biblioteca, tá, eu faço uma declaração, na verdade eu aponto, né, uma biblioteca no meu Portugal, eu preciso atribuir um nome para essa biblioteca, tá? Como assim um nome, professor? Seria isso aí a gente chama de instância, tá, gente? Em programação a gente chama isso aí de instância. Quer dizer o quê? Eu chamo um nome para ela, então vou chamar o nome aqui para ela de matemática, tá? Posso dar o nome que eu quiser, vou colocar mate, pode ser do jeito que você quiser, tá? Vou chamar de mate, tá? Então, toda vez que eu declarar uma biblioteca, ou seja, chamar ou incluir uma biblioteca, eu preciso dar um nome de instância para ela. Por quê, professor? Esse nome de instância, ele vai ser utilizado toda vez que eu for precisar usar um recurso dessa biblioteca, tá? Isso, em programação, a gente chama de definição de uma instância. Eu estou criando uma instância nova, tá? Então, olha só. Então, eu incluí minha biblioteca matemática e agora eu dei um nome para ela de mate, tá? Então, toda vez que eu quiser utilizar a biblioteca matemática, eu vou chamar o nome mate, tá bom? Então, olha só, vou usar a minha biblioteca mate aqui nesse momento, certo? Na hora que eu escrevi mate, gente, ele já
ele já entende, né, que ele está fazendo uso da biblioteca matemática. E agora, o que eu vou chamar aqui? Ó? Eu vou chamar a função arredondar, tá? Arredondar. Aqui. Esse arredondar, ele pede um valor, um número real que você quer fazer o arredondamento, vírgula a quantidade de casas, tá? Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui, só que dessa vez eu vou copiar aqui para a linha de baixo. Arredondar, tá? Então, recapitulando, eu peguei, né, incluí uma biblioteca no meu Portugal, a biblioteca é a biblioteca matemática, certo? E depois eu dei um nome para ela, né? Eu dei um nome de mate. Você pode dar o nome que você quiser, Faex, Pedro, João, enfim, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Por quê? Isso aqui é o nome que vai ser como se fosse uma instância dessa biblioteca, ou seja, toda vez que eu quiser utilizá-la na minha programação, eu não vou chamar matemática, eu vou chamar, por exemplo, aqui no caso, mate, tá? Então, dentro dessa biblioteca mate, vocês podem perceber, né, que eu tenho vários recursos. Nesse momento, eu quero utilizar o recurso arredondar, tá? Esse recurso, ele precisa de dois parâmetros. Primeiro, qual é o número que você quer fazer o arredondamento? E depois, quantas casas decimais você precisa, tá? Então, é exatamente o que eu fiz aqui. Coloquei um mate, esse mate seria para eu chamar minha biblioteca matemática, coloquei um ponto e dentro desse ponto eu chamei a função arredondar. E essa função arredondar, ela tem dois parâmetros. Primeiro, qual que é o número que você quer fazer o arredondamento? Vírgula, quantas casas decimais? Agora, olha só, nota 1, 7, 8, 10. Olha só, gente, que legal. Agora, a minha nota apareceu, né, a minha média apareceu com 8,33, bonitinho, tá? Bom, basicamente, gente, no Portugal é isso. Tá resolvido aí o exercício, né? Agora é o seguinte, vamos partir para o Dev C++ e desenvolver essa mesma aplicação dentro do Dev. Esperar que inicialize. Vou criar um novo arquivo de código-fonte e, com certeza, né, eu vou pegar aquele meu arquivo inicial que eu deixei disponível para vocês, né? Cadê meu arquivo? O código inicial. Olha só. Meu código bonitinho aqui, inicial. Pronto. Eu já vou utilizar, né? Vou começar a escrever o código a partir daqui, tá? Gente, só uma dica. Esse include aqui do C++ é a mesma coisa que o inclua aqui do Portugal, tá? Aqui eu estou incluindo, né, por padrão, três bibliotecas que ela contém os recursos necessários, né, para eu poder desenvolver uma aplicação básica, tá bom? Então, tenho três bibliotecas aqui simples do C++, que ela é responsável, né, por eu desenvolver as programações mais básicas, tá bom? Bom, vou escrever o código da mesma forma que eu fiz no Portugal. Então, aqui, gente, não é real, mas aqui não é real, né? Aqui no C++, a gente chama a variável de float, tá? Quando eu trabalho com uma variável tipo float, eu estou trabalhando com números reais dentro de uma linguagem de programação. Então, quais são as variáveis que eu tenho aí? Nota 1, nota 2, nota 3 e média. Certo? Nota 1, nota 2, nota 3 e média. Estou seguindo, né, o padrãozinho aqui do Portugal, certo? Agora eu preciso solicitar, né, para o usuário digitar o valor da nota 1 e logo em seguida armazenar numa variável, né, gente? Então, como vocês perceberam, assistiram a videoaula passada, né, gente? Aqui eu vou usar um printf, certo? Já vou deixar aqui, ó, um printf e um scanf, certo? Esses caras andam meio que casados, né? O printf e o scanf. Aqui no printf seria minha função escrevo, então vou pedir para o aluno digite a nota 1, certo? E no scanf eu tenho que informar que tipo de variável. Neste caso agora não é %d. %d seria para variáveis do tipo inteira, né? Agora eu estou trabalhando com variáveis do tipo real. Então é %f.
Vou colocar um vírgula, o ponteiro e vou armazenar isso daqui na minha variável nota 1. Professor, estou perdido com o que você está fazendo aí no C++. Bom, se você está perdido, você precisa revisar as aulas anteriores, porque eu fiz uma aula passo a passo de como trabalhar com Portugal e de como trabalhar com C++. E tudo isso que eu estou fazendo aqui não é novidade, tá, gente? Eu só estou mudando alguma coisinha ou outra, mas a grande maioria aqui da sintaxe vocês já desenvolveram, né? Já era para ter desenvolvido, né? Ou já desenvolveram nas aulas passadas, certo? Então vamos lá. Digite a nota 1, depois eu vou nota 2 e nota 3, certo? Vou fazer igualzinho eu fiz com Portugal, tá? Digite nota 1, nota 2, nota 3. Então aqui seria minha nota 2, aqui seria minha nota 3. Pronto. Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui com Portugal. Vou colocar o cálculo da média, né? Então, a minha média, olha só, vai seguir a mesma sintaxe. Média recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3, tudo isso dividido por 3.0. Professor, por que 3.0, gente? Uma exclusividade aqui do C++ é o seguinte, gente. O C++, ele, quando eu estou trabalhando com número real, é sempre interessante, tá? Quando eu quero colocar uma constante, é sempre bom eu colocar ponto zero. Por quê? Porque para não ficar dando erro de cálculo, né? Quando eu estou trabalhando com número real no C++, eu vou fazer, neste caso aqui, é um exemplo, né? Eu estou fazendo uma divisão por uma constante, então é interessante que eu coloque 3.0, porque a minha variável média aqui é uma variável do tipo float ou real, tá? Para variável do tipo inteiro, você não precisa fazer isso. Mas quando você estiver trabalhando com variável do tipo real, é interessante que você coloque, né, esse ponto zero aqui nas constantes. Ok. Agora eu preciso partir para a estrutura condicional dentro do C++, né? Que é o C e o C não. No caso aqui, gente, do C++ é if, tá? Abre, fecha chaves, e o else. Abre e fecha chaves. Então, uma estrutura condicional composta dentro do C++ é um if e um else, certo? O que eu quero mostrar no meu if e no meu else, né? Primeiro eu tenho que colocar a condição. Qual que é a condição? Se minha média for maior ou igual a 6.0. Por que 6.0? Porque a minha variável média é uma variável tipo float, né? Se fosse inteira eu não precisaria. Então, se minha variável média for maior ou igual a 6, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu vou escrever na tela. Vou escrever assim, ó. Como que eu escrevi aqui no Portugal? Aluno aprovado. Aluno aprovado. Vou pular uma linha, né? Como eu coloquei aqui. Vou escrever média. E agora eu preciso mostrar o valor da minha média. Então, lembra que eu coloquei um %d no meio da frase? Aquele %d no meio da frase vai indicar aonde, né, que vai aparecer o resultado da variável. Neste caso agora, gente, eu vou colocar um 0.2f aqui. Ô, professor, % 0.2f. O que significa esse % 0.2f? Primeiro, quando eu coloco %f, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou mostrar o resultado de uma variável do tipo real, ou float aqui no meu C++. Agora, quando eu coloco 0.2, quer dizer que eu vou mostrar uma variável do tipo real e ela já vai vir formatada com duas casas decimais, tá? Esse % 0.2f vai fazer o papel da minha biblioteca math com a função arredondar, tá? Então, isso aí seria esse modelo aqui do C++. Então, no C++ é meio que automático, é só colocar %, no caso, se fosse %d, seria para mostrar um número inteiro, só que neste caso eu quero mostrar um número real, né? Então, é só colocar %. Se eu colocar só %f, ele iria mostrar o resultado com aquela dízima periódica. Agora, se eu colocar % 0.2f, ele vai mostrar o resultado com duas casas decimais. Então, a quantidade de casas decimais eu controlo por aqui, tá? E aqui eu vou colocar média, né, gente? Porque eu tenho que seguir aquela estrutura, né, que eu expliquei na aula passada.
Aonde aparecer esse porcento 0.2f é exatamente o ponto aqui na tela que vai aparecer o resultado da minha média, tá? Bom, esse printf aqui, ele vai se repetir para o else também, né? Só que aqui quando eu for trabalhar com else, eu tenho que escrever aqui reprovado, né? Porque ele caiu na condição do senão, tá? Basicamente isso aqui, gente. Vou salvar esse programinha aqui, tá? Deixa eu entrar aqui, vou salvar mais como média, né? Salvei. Vamos executar para ver? Digite a nota 1, 7, nota 2, 8, nota 3, 10. Olha só, aluno aprovado. A média 8,33. Ou seja, funcionou perfeitamente. O meu softwarezinho aqui já está pronto, né? No C++. Bom, gente, vocês perceberam que não fugiu muito, né, do meu pseudocódigo? Eu escrevi aqui o código, né, em Portugal, que é um pseudocódigo, e depois eu transcrevi, né, todo esse código para o C++, que é uma linguagem de programação já profissional, né, e convencional aí do mercado, né? Então vocês perceberam que não teve muita diferença, a estrutura e a lógica é bem semelhante, tá? Bom, gente, basicamente, para se trabalhar com estrutura condicional, é isso, tá? Agora, em relação aos exercícios, né, pode ser que tenha coisa que venha diferir, pode, né? Ou pode ter alguma coisinha mais sofisticada ali ou aqui, enfim, tá? A questão maior é você entender o conceito, tá bom? Entender o que é uma estrutura condicional, como é que você parametriza ela, como que você trabalha com ela, depois, né? Se vai ter várias estruturas condicionais ou vai ter pouco, enfim, não importa. A questão é, se você sabe trabalhar, se você sabe identificar e usar uma estrutura condicional no código, não importa a linguagem de programação, tá? A estrutura sempre vai ser if, else, tá? Não vai mudar. Em alguns casos, switch case, que eu vou explicar posteriormente, tá? Mas a ideia sempre vai ser a mesma. Certo, gente? Vou ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido aí todo o processo de estrutura condicional, certo? Um forte abraço.